Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, você que acompanha a gente aqui no Cevada com Plutônio, bem-vindo a mais um programa. E hoje, os nossos convidados, Alex e Rommel, vamos tratar de um tema que tem tudo a ver com o título do programa. Só muita cevada para conseguir acompanhar tanta informação, tanta virada de mesa, tanta mudança no cenário, e tem tudo a ver com o plutônio, que é uma das matérias que já foram usadas para fazer bomba atômica, tá bom? Então, no tema de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre aspectos desse conflito que, nesse exato momento da gravação, eu não sei se acabou ou não, depende de quem está falando, aparentemente deu uma pausa entre os países Israel e Irã. Então, aqui os nossos convidados, Rommel e Alex, que eu vou pedir para se apresentarem, vamos dar umas pinceladas sobre esse momento tão quente no mundo todo. Rapaz, hoje tá realmente um tema bastante atômico aí, bombástico, né? As referências são inevitáveis, mas é sempre um prazer grandioso estar conversando aqui com vocês, compartilhando um pouquinho das análises aí sobre o momento contemporâneo que a gente vive. Legal, gente. Aí, obrigado pelo convite mais uma vez, né? É um prazer aqui a gente estar no podcast, mais uma vez, falando aí sobre um tema que é super atual, né? Muito importante, com consequências aí mundiais e muita gente aí tá preocupada. O pessoal lá no trabalho estava comentando aí, assim, será que estamos caminhando para uma terceira guerra mundial, né? Será que esse é o começo, né, de dias piores? Não sabemos, oramos para que não seja, né? Agora, realmente, ali o Oriente Médio, a gente já fez outros podcasts aí nesse sentido, é sempre um local, assim, de grande interesse. Eu acho que o podcast de hoje vai ser muito legal aí pra gente tentar entender um pouquinho melhor o que tá acontecendo lá e por que isso afeta a nossa vida hoje. Eu queria aproveitar, Alex, que você já está aqui com a palavra, e que você falasse um pouco sobre o evento do nosso Congresso de Cientistas Adventistas que vai acontecer em outubro. Com você a palavra. Legal, Ednardo. Obrigado aí pela menção, né? Mais uma vez a gente está convidando você, né, que está nos ouvindo, para participar com a gente desse Congresso de Cientistas Adventistas. É o nosso 6º congresso, o que ele vai ser realizado dos dias 17 a 19 de outubro, agora de 2025. Ele vai ser no UNASP, Campus Engenheiro Coelho, lá em São Paulo, tá certo? É um dos lugares aí mais famosos aí do mundo adventista no Brasil, tá certo? E lá a gente vai ter muitas coisas bacanas, vai ter assim palestras super interessantes. O tema do congresso é Fé que pensa, ciência que proclama, né? Um tema assim super interessante, super bacana. E assim, você que está pensando, olha, eu não sou cientista, eu não sou pesquisador, eu não sou acadêmico, não tem problema, esse congresso é para você também. Aquelas pessoas que quiserem fazer um passeio, tá certo? Que quiserem fazer uma excursão, um turismo ali na região de São Paulo, conhecendo as facilidades, as facilities, né, do mundo adventista ali, a exemplo de casa publicadora, de gravadora Novo Tempo, de Novo Tempo de Comunicações ali e tal, e depois o Museu de Arqueologia Bíblica lá no próprio UNASP também, você pode mandar um e-mail aqui para cientistas adventistas, tudo junto, sem underscore, sem nada no meio, não esquece do S, né, depois do cientistas adventistas@gmail.com, tá certo? E logo fica acompanhando a gente lá no nosso site, o www.cientistasadventistas.com.br. Nós estamos colocando informações lá. As inscrições para esse congresso devem abrir já na semana que vem aí, ou seja, a partir do dia 30 de junho ou dia 1º de julho de 2025, e aí você já pode fazer as inscrições para estar participando conosco lá desse super evento, tá bom? Muitas atrações, muitas coisas bacanas, a gente vai, enfim, levar informações assim super atuais. Então, para você que quer um conhecimento mais aprofundado, né, de temas teológicos, temas acadêmicos, conhecer o que os nossos pesquisadores andam pesquisando aí tanto nas universidades confessionais quanto nas universidades públicas, as universidades seculares privadas aí também, você não pode deixar de estar presente nesse congresso, tá certo? É um evento aí que realmente vale a pena você colocar no seu calendário, na sua agenda, se preparar para ele, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar participando desse evento aí, tá? E conhecendo alguns lugares dos mais interessantes aí do Brasil, para quem é cristão, para quem é adventista especialmente, tá certo? Obrigado, Ednardo. Então vamos para o tema. A gente escolheu discutir um pouco sobre esse conflito que está acontecendo entre o Irã e Israel. Obviamente, a não ser que você esteja bem desconectado do noticiário,
tá? E eu até tenho inveja de você se você consegue estar tão desconectado dessa maneira. Eu tenho inveja real sobre isso, mas o fato é que qualquer um que tem acesso à internet ou televisão tá vendo em todo momento notícias sobre esse conflito, tá? Hoje eu vou fazer questão de citar isso. Estamos gravando esse programa agora, 24 de junho, 21h21. Por que eu estou dando essa informação? Porque nesse exato momento, o que a gente tem escutado falar é que eles estão no cessar-fogo, que não significa paz. Eles estão em cessar-fogo. Pode ser que daqui a 5 minutos as bombas comecem a cair de novo, tá bom? Então, esse meu comentário aqui é justamente para mostrar o grau de instabilidade do cenário que está acontecendo lá. Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de fazer alguns comentários de introdução a esse tipo de tema, tá? Primeiro, sempre que você fala em conflito, em guerra, é importante, eu vou falar várias frases que são lugares comuns na literatura, no jornalismo, ou na história. Manuais militares falam isso sobre guerras. Regra número 1, a primeira baixa, a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Então não espere que nenhum lado, nem Irã, nem Israel, nem Estados Unidos, nem Europa, nem a Globo, nem a CNN, nem seu canal de WhatsApp que você acompanhe, não espere que nenhum desses canais esteja colocando toda a verdade na mesa, seja por algum interesse, seja por um direcionamento da informação, seja porque a informação está vindo truncada mesmo, seja por falha de comunicação, mas o fato é que leia qualquer notícia sobre o que está acontecendo agora, inclusive o que a gente vai falar agora também, com um certo grau de descrença, desconfiança, no sentido de procure checar as fontes, tá bom? Mas cheque mesmo, faça como os bereanos, tá bom? Escute, procure confirmar, tá bom? Porque em guerras é como se fala, a primeira coisa que morre é a verdade. Não espere que os atores vão colocar todas as informações na mesa. E eles não vão colocar. Seja porque eles torcem por um lado, torcem pelo outro, ou porque não tem mesma informação, ou recebeu errada, o que você chama de contra-informação também, tá bom? Segunda coisa, eu falei sobre isso, por favor, gente. Por favor, é o que eu falei na internet. Guerra não é futebol. Não é Flamengo versus Fluminense. Não é Paris Saint-Germain versus Real Madrid, tá? São conflitos graves, complexos, com inúmeras nuances, tá bom? Obviamente, você consegue imaginar a imagem do país agressor, do país que está se defendendo, mas todo o conflito, especialmente de alguns séculos para cá, especialmente com a ideia dos estados nacionais, eles têm inúmeras razões, inúmeras complexidades, tá bom? É o famoso, a história do filme. Você pode estar vendo alguém dando um tapa na cara da outra pessoa agora, só que você não sabe o que aconteceu 5 anos atrás, nem 10 anos atrás, nem 50 anos atrás. E, enfim, é a complexidade do momento. Então, evite, sempre que você lê ou analisar uma notícia sobre isso, evite qualquer clima de torcida. Ah, meu time é esse, o meu time é aquele. E nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Sobre esse tipo de alinhamento ideológico, alinhamento econômico, outros tipos de alinhamentos por interesse. Tá certo? Outra coisa importante é o seguinte, não iremos tratar, obviamente, da história dos protagonistas desse conflito que é Irã e Israel desde o seu começo. São nações com literalmente milênios de história. Se a gente puxar para a Bíblia, o povo de Israel está desde Adão e Eva, a gente pode assim considerar. A nação persa está pelo menos ali, até pelo menos 900 anos, Medo-Persa, que virou Irã e tal, pelo menos 1000 anos atrás. E outra observação, então, obviamente, a gente não pode acompanhar essa notícia toda, vamos procurar algum recorte ali a partir de 1940 para frente, alguma coisa assim para frente, o que não significa que não há história para trás, assim, e que influencia até hoje, mas é só uma questão da gente poder ter um horizonte, né, ter um ponto de partida. Tá certo? Então, obviamente, a gente não pode acompanhar tudo isso, tá certo? E outra informação é o seguinte, só um comentário antes da gente começar, eu acho que é o mínimo que a gente tem que alinhar para discutir qualquer aspecto político, especialmente, novamente, nas guerras modernas. Todas as nações têm que equilibrar, todos os governantes, seja o Netanyahu, seja o chefe supremo lá do Irã, que eu esqueci agora o nome, confesso, o Trump, o Lula, seja lá quem for o presidente agora, todo o cálculo que esses homens e mulheres fazem, esses governos, eles têm que levar em conta políticas internas a seus países, a suas regiões,
tá? Ele tem que levar em conta política externa também, tá? Então é importante ter em mente que quando um país ataca outro ou se defende de outro, você também tem que tentar entender todas essas correlações e de interesses, de movimentos, de grupos, né, de grupos se formando e por aí vai. Isso é um brevíssimo histórico, tá bom? É um mini resumo, é o resumo do resumo do resumo do mínimo que você precisa ter de, digamos, de posicionamento ou de leitura de fatos e eventos, não só para o nosso podcast, tá, gente? Mas para qualquer conteúdo que você lê em qualquer canto, tá bom? Qualquer conteúdo em qualquer lugar, tá certo? E última observação que eu quase esqueci. É muito comum, eu com certeza já fui chamado disso em alguns lugares, cuidado com o termo isentão. Ah, o cara é isentão, ele não quer tomar partido. Quando o cara não toma partido é porque ele tá, na verdade é porque ele tá do lado de lá. Eu sou corajoso sim, eu tomo partido. Gente, não confunda isentão com alheião, tá bom? E já que a gente tá num podcast que muito cristão nos escuta, tá? Vamos voltar lá para Jeremias, tá bom? Vamos voltar lá para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi tratado como traidor, repito, como traidor pela cúpula de governo da nação na época, da nação de Judá, tá? Não tanto o rei, tá? O rei até tinha ele como um conselheiro envergonhado, ele tinha vergonha de Jeremias, alguns reis ali. Mas a cúpula do poder, os príncipes de Judá tratavam Jeremias como inimigo, como traidor. Por quê? Porque ele fazia denúncias contra o próprio rei. Ele chegou a dizer que era melhor se render à Babilônia. Enquanto que o Império Babilônico, quando tomou Jerusalém, digamos assim, fez deferências, né? Honrou o Jeremias, que era para ser o inimigo. Então é só para vocês pegarem um exemplozinho bíblico de que o fato de você estar criticando um lado ou outro não significa tomar partido. Ah, não, o cara não toma partido, então ele é isentão. Vamos tomar cuidado com esse tipo de posicionamento, especialmente nós cristãos. Nós cristãos. Se você acha que a gente tem que escolher um lado, gente, novamente, isso não é futebol. Tá bom? Se você for na Bíblia, se você contar toda vez que um profeta, vai nos profetas, vai no próprio Jesus, se você for ver quantas passagens há puxão de orelha para o povo de Deus e quantas passagens há de puxão de orelha para os ímpios, você vai ver que é uma goleada. Os profetas e o próprio Cristo chamou muito mais a atenção do seu povo do que do povo de fora. Desculpa me alongar um pouco nisso, mas eu acho que esse tipo de tema tem que ter um pouco dessa introdução. Alex, Holmes, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Bom, eu acho que é importante a gente entender algumas coisas, né, antes de partir para a discussão aí propriamente dito do podcast de hoje, né? A gente tem que entender assim, por que essas duas nações estão em guerra? O que está acontecendo? Porque se a gente pegar uma fotografia, né, ou seja, assim, os eventos muito recentes, parece mais dois países aí que resolveram jogar bomba um no outro, né? Mas eu acho que é importante, a gente já falou sobre isso, inclusive naquele podcast aqui que estávamos nós três, mais o Thiago Vicente, que a gente gravou em vídeo, né? Que tá aí, até se você tá escutando nosso podcast, a gente convida você a abrir lá o YouTube e procurar, né, o episódio lá que a gente discutiu sobre esses temas, falamos aí sobre Israel, né, o papel de Israel e tal, e o fato ali que aquelas nações, elas vêm em guerra já há muito tempo, né, e isso aí remonta a um período milenar, mas não vamos entrar aí numa questão de história antiga. O fato é que Israel e Irã, né, são inimigos aí declarados, tá certo? Nós estamos falando aí de uma situação bastante delicada, porque o Irã, ele tem, e eu até vou pedir que o Romeu, né, faça uma explanação um pouco melhor, mas o Irã, ele tem um viés aí mais de estar alinhado, né, com com a Rússia, com a China, etc e tal, né, mas principalmente a Rússia, e o Irã também abriga grupos terroristas, né, que acabam, e grupos assim que também são de oposição a Israel, são favoráveis à criação de um Estado palestino, aquelas pautas aí que são justamente antagônicas àquilo que Israel defende, né? E, enfim, a questão toda, né, do ponto de vista estratégico, é basicamente tal que foi alegado, que foi dito aí por Israel, é que eles queriam deter o Irã na sua intenção, na sua capacidade de construir uma bomba atômica, tá certo? Temos alguns problemas aí nesse sentido, porque você desenvolver energia nuclear para fins pacíficos é um alvo, digamos assim, aceitável, né? Apesar de ter uma polêmica aí com questões ambientais, etc e tal, assim, buscar a produção, né, de urânio, de componentes radioativos aí para a construção, né, de usinas nucleares com o objetivo, né, de produção de eletricidade, ok, né, assim, tudo bem, todo país tem, né, o direito, né, o dever de buscar a sua sustentabilidade energética, né, hoje cada vez mais dependentes que somos aí da energia elétrica. Agora, a questão é que o grande problema acontece que
para você produzir a energia elétrica nuclear, você está meio caminho andado de você produzir uma arma nuclear, né? Uma arma atômica. E isso é algo assim bastante interessante, porque a estratégia que Israel adota com relação à energia nuclear é uma estratégia de ambiguidade, tá? Ou seja, o que que isso significa? Israel não confirma, ao mesmo tempo que também não nega que possui armamento nuclear, tá? Então, assim, alguns especialistas aí dizem que Israel possuiria cerca de 80 ogivas nucleares, tá certo? Mas assim, eles nunca admitiram isso, eles nunca sinalizaram nada nesse sentido, tá bom? E o fato é que se você tiver uma outra nação ali no Oriente Médio que tem esse potencial nuclear, né, você coloca em risco não apenas a segurança do Estado de Israel, mas do próprio mundo, né? Porque se nós temos aí uma nação que alegadamente, né, de acordo com aquilo que vem aí a discussão aí na mídia, etc e tal, é uma nação aí que teria condições e talvez até algum interesse, né, de usar esse armamento nuclear aí para, enfim, talvez municiar alguma organização aí paramilitar, né, alguém aí que pode ser classificado aí pelo Ocidente como terrorista, inclusive, né? Então, realmente é um assunto assim que chama muito a atenção não apenas dos israelenses, né, mas chama a atenção do Ocidente como um todo, né? Mas isso sem contar a questão aí de que a gente está falando nada mais nada menos do que Benjamin Netanyahu, né, que é um cara super polêmico, um cara controverso, e eu não estou aqui fazendo uma defesa nem um ataque à figura dele, eu acho que a gente está falando aqui de ponto comum, tá? Eu acho que tanto defensores quanto opositores concordam que ele é uma pessoa polêmica, que está sob investigações, né, e que basicamente ele só não foi processado, né, ele só não foi aí levado à justiça dentro do próprio país dele, porque ele como líder, né, do governo, ele está numa missão agora, nesse momento, né, envolvido aí com guerras, com conflitos, tanto com a Palestina agora com o Irã também. Então nessa situação ele não, digamos assim, ele tem uma certa imunidade, e eu não sei o quanto disso assim, é uma imunidade oficial ou não, né? Mas enfim, tem múltiplos interesses aí envolvidos nessas questões, tá certo? Mas assim, essa questão mais política, essa questão mais histórica aí, eu vou deixar para o Romel, né? Que ele com certeza vai ter muito mais informação do que eu aí para explorar nessa questão aí do Israel e Irã, né? Romel, antes que você comece a sua aula, que a gente vai ter, eu tenho certeza, dá uma remontadinha ali da criação do Estado de Israel, a relação deles com a Pérsia barra Irã, ali, esse recorte, e eu acho que um ponto de virada é anos 80, né? Dessa relação entre eles ali, especialmente depois da Revolução Islâmica. Então, se você puder fazer um apanhadinho até a gente chegar no estranhamento desses dois, lembrando que não começou esse ano, já tem pelo menos 30 ou 40 anos que essa turma se estranha, né? Exatamente. Bom, tem gente que gosta de puxar, como você mencionou aí, se apertar demais vai parar em Adão e Eva, né? Mas assim, o Império Persa teve, obviamente, seu período de dominação muito amplo sobre o que hoje é o território da Ásia, Europa, um pedaço da África, né? E houve o episódio do cativeiro em Israel, que é contado ali na história da Rainha Esther e tal, e algumas pessoas fazem referências a isso, dessas tensas relações ali já milenares, né? Só que tudo isso foi tomando todo o andamento e vieram outros impérios depois, e o último deles é o Império Turco-Otomano, e aí depois a colonização britânica e francesa naquela região ali, que fez algumas divisões de territórios que geraram muitos problemas, né? Você vê, por exemplo, alguns mapas ali, tem uma linha reta ali entre a Síria, o Iraque e alguns outros países ali. Eles dizem que a linha sobre a areia do deserto, né? Esse colonialismo, depois de passar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, acabou resultando em vários acordos e tal, e no final finalizou com a criação do Estado de Israel em 1948. Com um antissemitismo muito disseminado por toda a região, não só no Oriente Médio, mas na própria Europa e tal, mas um povo nitidamente massacrado, perseguido pelo Holocausto e tal, um fortalecimento muito grande do sionismo que vinha do século XIX já haviam perseguições. Às vezes a gente pensa assim, começaram a matar os judeus na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, isso já vem de muito tempo. E aí eles se mobilizaram para criar o seu próprio Estado. Abro um parênteses aqui de que foram cogitados outros lugares que não a Palestina na época para se criar o Estado de Israel.
Israel. Se pensou até na própria América do Sul, um dos lugares possíveis seria na Argentina, inclusive há muitos descendentes de judeus por lá. Um outro seria na África, na Etiópia, onde também há muitos descendentes, inclusive vários foram morar em Israel. E o terceiro, veja só, seria na Rússia. E se você jogar no Google, existe na Rússia ainda hoje o chamado Oblast Judaico, que era uma região lá depois da Sibéria, já perto da China, onde seria estabelecido um estado para o povo de Israel. Só que aí, depois de tudo que aconteceu, ficou ali mesmo onde está hoje, e os vizinhos, obviamente, não gostaram. Daí para frente vai vir Guerra dos 6 Dias, vai vir um monte de outros problemas, e o maior dos vizinhos, e aí eu ressalto outro ponto também, o Irã é um país gigantesco, território grande, população grande, economia forte, petróleo, cultura, tradições. Muitas das vezes se olha para o Irã assim como uma briguinha da Ásia. O Irã é uma nação estratégica na região, uma nação estratégica para vários outros países, relações importantíssimas. E aí o Irã já fazia parte dos países que não ficaram muito felizes com a presença de Israel ali na vizinhança, mas na época ele era governado por um Shah, até um termo interessante, que o imperador do Irã era o Shah Reza Pahlavi, que tinha um governo bem autoritário, mas muito pró-Ocidente, né? Ele combateu muito os opositores e tal, só que essa galera se organizou e em 79 eles conseguem chegar ao poder. E aí o ano 1979 é chave nessa análise, porque é o ano da chamada Revolução Islâmica no Irã. Aí eu recomendo o filme Argo, não sei se alguém aqui já assistiu, quem não assistiu vale a pena já assistir, é muito bacana. Apesar de ser o Ben Affleck, né, que é um ator muito questionado no meio cinematográfico, mas ele foi muito bem. E o filme é bem interessante porque mostra bem esse pano de fundo aí da tensão ali, da estratégia dos caras e tal. É bem bacana, bem interessante mesmo. E aqui o que acontece? A Revolução Islâmica era contra o ocidentalismo, era buscando restaurar o islamismo e cria uma teocracia em um país gigantesco, né? Isso obviamente tem impactos absurdos, né? O Irã buscou se aliar ao seu grande vizinho também, que é a Rússia, mais ou menos a China e outros países no foco mais oriental, e se afastar o máximo possível dos Estados Unidos. E quando você olha para Israel, eu costumo até dizer em algumas conversas que Israel é meio que os Estados Unidos da Ásia, né? O Estado de Israel é muito intimamente ligado aos Estados Unidos, à força bélica, à força econômica, é muito ligado aos Estados Unidos, e isso intensificou mais ainda de 79 para cá. E como você mencionou, Ednardo, nos anos 80 isso continua, só que nos anos 80 teve um episódio que deixou o Irã bem ocupado, né? Que foi um evento chamado Guerra Irã-Iraque. Então, nessa época eles não se esquentaram muito com Israel, porque tinha uma briga com o vizinho ali, que também foi um evento chave ali na região, que depois de passado, apaziguado, tanto o Irã quanto Israel, e é importante que se diga isso, se voltaram para os seus programas nucleares, né? Tanto Israel quanto o Irã olham ao redor e veem muitos inimigos, e eles tentaram e tentam, tem essa discussão agora se esses bombardeios recentes destruíram ou não a capacidade atômica do Irã, né? O Alex acompanha melhor essas questões militares, estratégicas, ele vai poder falar com mais propriedade sobre isso, mas os dois buscaram essa estratégia de buscar uma bomba atômica, né? E o Irã sempre foi um tema muito sensível e muito central para as políticas de tentar se não proliferar nos nucleares, né? E essas tensões foram se mantendo e foram se espalhando. Então, a gente esteve acostumado a ver nos últimos anos, nas décadas mais próximas, a chamada guerra de proxies, né? O Irã apoiando determinadas organizações como Hezbollah, como Hamas e outros que iam ali brigando contra Israel, apoiado por eles. Israel também não apoiando organizações, mas também não fazendo um confronto muito direto. Do ano passado para cá que a gente começou a ver essa coisa, joga a bomba para cá, manda a bomba para lá, domo de ferro segura aqui, outro vai para lá. Só que agora a coisa intensificou, apertou e entrou os Estados Unidos. Aí é quando a galera começa, né? E agora, Terceira Guerra Mundial, e vai juntar todo mundo e começa a comparar com a segunda, né? Que entrou um, depois puxou outro, puxou outro, puxou outro, puxou outro. E a gente vai vendo esse desenrolar das coisas e também abrindo outro parênteses no nosso contexto, né? No nosso contexto adventista, muito ligado à escatologia, a profecias e tal. A galera às vezes se afoba em determinadas coisas com relação aos eventos e tal, tá vindo aí, não sei o quê. A gente precisa analisar com muito cuidado, você falou com muita propriedade, Edned, sobre a complexidade das relações internacionais, dos
dos meandros políticos, né? A gente conhece um famoso programa por aí sobre política internacional que usa o tabuleiro de xadrez como um tema, né? E aquilo ali é um tabuleiro intrincadíssimo. E quando a gente vai analisar os detalhes, a gente vê que hoje os atores mais ligados ao conflito são Irã, Israel e os Estados Unidos ali, que ora entra apoiando Israel, ora entra bombardeando o Irã, ora entra dizendo que é o cessar-fogo, agora acabou, parem de brigar. Essa madrugada agora foi até engraçado os twitters lá do Trump, né, dizendo para com isso aí e tal. Mas assim, outros atores de peso e também potências nucleares e também membros do Conselho de Segurança da ONU, como China, Rússia e alguns países europeus que acompanham mais de longe, mas a grande preocupação é a China e Rússia. E as pessoas pensam, a Rússia vai entrar, o Putin vai brigar e tal. Aí você vai olhar a Rússia. Muita gente talvez não saiba, mas nesse movimento que eu falei que se cogitou criar o Estado de Israel no território russo, muitos dos judeus russos foram para Israel e depois até outros russos mesmo, pelas relações ali. Hoje é mais de 1,5 milhão de cidadãos russos em Israel. Aí você pensa, a Rússia vai se meter nisso daí e entrar na briga para combater Israel apoiando o Irã? Eu, pessoalmente, acho isso praticamente impossível. Aí você olha, a China. E aí alguns olham, tudo bem, a China, a grande potência e tal, mas a China não é esse bicho todo de potência militar para entrar num conflito direto contra os Estados Unidos e mais. Tem uma vizinhança ali muito complicada, né? Taiwan, Mar da China, os vizinhos ali, também muita coisa complicada. E também as relações comerciais. A China, aí você vai pensar, a China vai entrar na treta, vai bater em Israel. A China é o segundo maior parceiro comercial de Israel, tem muito dinheiro envolvido nisso. A China compra muito petróleo do Irã. Então, para todo mundo, a melhor opção é a paz. Falou, ó, quieta com esse negócio aí, vocês já aprontaram demais, agora vamos ficar quietinho e vamos conversar aqui e resolver tudo na paz. Então, assim, é uma coisa muito complexa que vem de décadas, de séculos, se quiser esticar, vem até de milênios, mas pelo menos da metade do século XX para cá, é essa tensão toda que tem acontecido por ali. Há motivos para se preocupar com um escalonamento maior das tensões? Há motivos. Mas eu pessoalmente acho que há uma tendência de agora as coisas irem se esfriando um pouco mais e de se ir buscando caminhos, se não diplomáticos, pelo menos caminhos assim, caminhos de segurar as tensões um pouco para evitar maiores complicações, né? Aparentemente, o maior prejudicado nisso tudo é o Irã, mas Israel também tem que se cuidar ali porque ele está todo cercado por uma vizinhança hostil, né? Tirando pelo menos Egito e Jordânia, com os quais ele se dá um pouquinho melhor, mas o Oriente Médio é realmente extremamente complicado e sempre tenso, né? Então, imagino que analisando esse background histórico todo aí, a gente vê que não é uma coisa muito simples, mas pelo menos há um panorama de que deve se baixar um pouco os ânimos nas próximas semanas, meses, enfim, e espera-se que essa situação lá se amenize. Tem algumas coisas assim que é interessante a gente considerar, né? Eu converjo com a sua opinião aí, Romeu, sobre essa questão da Rússia não se envolver, mas eu iria para uma questão de ambiguidade causal, né? Porque assim, a Rússia, ela já tá com uma treta gigante lá, que é a guerra na Ucrânia, né? E a gente sabe que a Rússia, ela achou que aquela guerra na Ucrânia ia ser uma questão de umas 2 semanas mais ou menos, e ela já tá há anos, literalmente, aí nessa briga. Então, entrar em mais um fronte aí, né, direto ou indiretamente, realmente seria uma posição muito complicada para a Rússia. Outra coisa que eu acho interessante também é porque, ideologicamente, hoje, com o governo Trump, o governo Putin, ele está muito mais próximo dos Estados Unidos do que ele estava na administração anterior, né? A gente sabe aí que no primeiro mandato de Trump até teve muita discussão aí, muitas acusações de que os russos teriam de uma maneira bem ampla influenciado, né, no resultado das eleições americanas aí em favor do Trump, principalmente com a questão aí da manipulação das redes sociais, né, que eles teriam aí softwares e técnicas e tal já bem desenvolvidas que teriam a condição aí de manipular a opinião pública, etc e tal, por meio das redes sociais. Então, assim, o quanto disso é verdade, o quanto disso foi comprovado, o quanto é mentira, o quanto é intriga da oposição, isso aí é uma coisa que só o tempo dirá. Mas o fato é que há um alinhamento ideológico, né, entre o Trump. A gente não sabe até quanto que isso realmente se estende, até onde isso aí realmente vai, porque Trump, se ele brigou com o braço direito dele lá, que era o Elon Musk, eu acho que também não dá para duvidar nada aí de que qualquer briga hoje em dia é possível, né? Então, por essas questões, realmente fica muito difícil, né? A Rússia não tem dinheiro, ela já está super complicada lá com a questão da guerra da Ucrânia, ela já está cheia de sanções, né? Mas, assim, o fato é que o Irã acaba sendo um aliado
potencial, né, estratégico ali no Oriente Médio, porque é aquela filosofia, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, assim, a Rússia, se tem uma coisa que o Putin e qualquer russo lá do Kremlin detesta, é a OTAN crescendo a presença no quintal deles, né? Então, assim, eles reagem aí com muita veemência, né? Não foi diferente agora com a entrada dos Estados Unidos aí nesse conflito lá no Irã. A Rússia aí já saiu na imprensa, emitiu declarações aí de que os Estados Unidos estão colocando o mundo numa posição extremamente perigosa, né? Com essa ação deles lá. Eles criticaram duramente. O Putin lá já está muito desgostoso com o apoio americano lá à Ucrânia, né? Por meio de armamentos, né? E equipamentos, da OTAN de maneira geral, né? Então, assim, eles realmente não gostam da OTAN lá brincando no parquinho deles, né? Então, o Irã ali acaba sendo meio que uma cabeça de ponte ali, né? Para eles fazerem a geopolítica deles ali naquela ponta do Oriente Médio, assim como o Lukashenko, assim como lá o pessoal lá, o Erdogan, né? Por exemplo, também fazem mais ou menos esse papel, né? Em graus diferentes aí em outras frentes, né? Então, agora sim, é interessante a gente ver que eu acho que Israel tinha isso, esse conflito que nós estamos presenciando agora, ele já estava arquitetado há muito tempo mesmo. E Israel estava só esperando o melhor momento para realmente dar o bote. Não é de hoje que eles sabiam, né, dessa produção aí de urânio, tá certo? Lá nessas usinas. Um relatório de 2023, eu estou em dúvida agora se foi da 2023 ou 2024, mas foi relativamente recente, da Organização Internacional de Energia Atômica, chegou à conclusão de que o Irã estava conseguindo enriquecer urânio a cerca aí de 83%. Isso foi muito preocupante, tá? Isso foi, de certa forma, até alarmante. Por quê? Porque o urânio, né, para quem não sabe, o urânio é um minério, certo? Que é um minério relativamente abundante na crosta terrestre, ele não é tão raro assim. Por exemplo, ele é bem mais abundante do que a prata, tá certo? E existem minas, né, em vários lugares do mundo. Existem minas na África, existem minas agora, potencialmente uma na Índia, que pode se tornar até a maior do mundo, né, dependendo das prospecções. Existe na Rússia, a Rússia domina a estimativa em torno de 9% das reservas de urânio no mundo, né? E a Austrália também tem reservas. O Brasil também tem algumas reservas ali de urânio, né, principalmente na região Nordeste. Então, assim, o urânio, por que o urânio é tão importante, né? O urânio foi o primeiro material, né? Ele foi descoberto ainda lá no século XVIII, né? Mas já se usava o urânio já antes de Cristo, lá no Império Romano, só que não sabia o que era aquilo e tal, né? E o urânio, ele foi o primeiro material que se construiu a questão da radioatividade, né? Que se descobriu a radioatividade operando nesse minério aí, tá? Então, o que é a radioatividade? São basicamente átomos, né? Que são grandes e instáveis e que eles começam a se desmontar meio que sozinhos e se transformam em outros materiais, e nesse processo aí eles perdem subpartículas, né? E essas partículas, esse processo ele pode ser acelerado e esse processo de transformação desses átomos, ele pode ser usado para gerar energia elétrica, como eu falei antes, ou ele pode ser usado para catalisar aí uma reação muito violenta, né? Que seria a famosa bomba atômica, né? Ou então algo até pior, que é a bomba de hidrogênio, que o urânio entra aí como um coadjuvante, né? Um processo um pouco complicado que eu não vou entrar nele aí, tá certo? Mas então, por que o urânio é importante? Ele é um material radioativo e ele é matéria-prima em síntese, né? Ele é a matéria-prima para fazer tanto energia elétrica como fazer bomba nuclear. A questão é que para fazer energia elétrica, você não precisa de um urânio enriquecido 83%. Tá? Então, assim, muito claramente, o urânio no Irã está sendo usado para fazer bomba. Ou eles intentam, tá? E é difícil saber se eles já não têm bombas lá. É claro que o serviço de inteligência lá de Israel, Estados Unidos, né, outros países da OTAN, vai ter essas informações que nunca virão a público, né? O que a gente vê aí, como o Ednardo falou, isso é apenas a ponta do iceberg, apenas um pequeno detalhe de muita coisa que acontece por baixo lá que a gente não sabe. Enfim, eu não estou defendendo teoria da conspiração, mas é assim que o mundo funciona, né? E a questão pode ser até que eles já tenham essas bombas, né? A gente não sabe. Agora, quando ele está com urânio enriquecido 83%, isso é perigosamente perto do limiar, né? O threshold aí que a gente fala, é de 90%. Tá certo? Que quando ele chega com uma taxa de pureza de 90%,
ele já está numa condição suficiente para fazer uma arma atômica. Então, e é por isso o desespero, né, de quem não quer que o Irã tenha uma arma atômica, e enfim, né, a gente sabe que é o perigo, né, de qualquer país ter uma arma atômica e tal, mas o Irã quer ter, né, e assim como a Coreia do Norte, né, e tantos outros estados aí que não tem economia para sustentar a sua população, mas quer realmente estar armado até os dentes aí com armamento nuclear, inclusive. Então, o grande objetivo de Israel era parar essa produção de urânio, esse enriquecimento de urânio. O que que é o enriquecimento de urânio, né? Será que fazer investimento financeiro aí, contratar uns bitcoins para ele? Não, não é nada disso não, né? É você colocar o urânio, o minério de urânio, né? Que você olha, é uma areia, uma terra muito ordinária, inclusive, né? Mas por um processo de refino, de purificação e de centrifugação, principalmente, né? Você vai separando o urânio das impurezas até que ele chegue num minério que ele tem essa concentração, né? De 90% de urânio, e aí tem um isótopo lá que eu não sei exatamente qual que é o que eles procuram, se é o 238 ou 235. Eu sei que tem um desses dois isótopos aí que é muito apropriado para você fazer uma arma nuclear, só que é um processo muito complicado. Você tem que ter uma tecnologia muito, muito desenvolvida para você purificar o urânio, porque essas centrífugas, elas operam numa velocidade altíssima, uma coisa assim absurda, absurdamente alta a velocidade dessas centrífugas. E você tem que ter uma tecnologia assim monstruosa para você conseguir fazer centrífugas precisas o suficiente, né, potentes o suficiente para fazer a concentração, aumentar a concentração de urânio, né, para que você consiga fazer uma bomba. Então, aqueles ataques ali que Israel fez, é difícil também a gente saber se aquilo partiu da cabeça só de Israel, se os Estados Unidos estavam por trás disso o tempo todo e depois entraram só, né, como cheguei agora e tal, né? Enfim, é uma leitura de cenários múltiplos aí, mas aparentemente, né, Estados Unidos entrou, pode ser também que entrou tardiamente nesse processo, né, por dois motivos, porque Israel sabia que não conseguia terminar o serviço, mas começou já como uma forma de pressionar os Estados Unidos a entrarem, né, e ajudarem eles a concluir a missão lá de destruição, né, da capacidade nuclear do Irã. Mas nessa situação também houve possivelmente aí uma necessidade, né, do governo americano de colher os louros, né, de uma operação dessa. É tipo assim, ficaria chato, né, ficaria ruim, como o Romeu falou, né, dada essa aproximação histórica e ideológica e cultural e religiosa, né, entre Israel e Estados Unidos, ficaria muito ruim se Israel tivesse pedindo ajuda, claramente dentro de um conflito já aberto, em andamento, e os Estados Unidos simplesmente não ajudassem, né? Isso aí realmente daria assim uma pontuação negativa, dados os discursos, né, do governo atual, da ideologia que está no poder hoje nos Estados Unidos, e também é aquele negócio, tem uma guerrinha lá e agora, né, já que eles foram para cima e já que a guerra tá ganha, eu vou chegar lá e lá no final e vou sair na foto, né? Eu quero sair na foto e colher créditos políticos, né, em função da minha entrada nesse conflito aí, né? Então, assim, são pontos, né, que são importantes a gente considerar para a gente entender esse contexto, né? E eu acho que eu converjo muito com essa visão do Romeu, né? Que, enfim, eles são inimigos, né, que têm muitas razões para, digamos, estarem às avessas um com o outro, né? Eu retomo, então, uma coisa que eu falei lá na introdução, só que nós vamos falar brevemente sobre isso, é a questão de... Esqueci o nome da pessoa, Clausewitz, depois me corrige, mas ele era um grande teórico das guerras, ele é referência em qualquer manual de escola militar, esqueci como ele pronuncia, tá? Mas ele falava o seguinte... Acho que é Clausewitz mesmo. Como? Clausewitz, a política por outros meios? Isso, ele falava que a guerra é a política por outros meios. A guerra é política também, tá bom? Então, nesse momento, pelo que a gente tem de informação, novamente, quem disser que sabe o que está acontecendo está mentindo, porque quem realmente sabe o que está acontecendo não vai falar por algum interesse, mas o que acontece? Nesse momento, estou falando novamente, 24 de janeiro de 2025, o Irã não é uma ameaça nuclear. Nesse momento, não. Os próprios centros de inteligência americanos têm vazado muita informação dos Estados Unidos, que a imprensa tem divulgado, fala que, muito provavelmente, isso é consenso geral, o Irã deve sim estar desenvolvendo um programa nuclear. E note, não estamos defendendo aqui arma nuclear ou coisa parecida, não é isso. Estamos tentando fazer uma análise fria. Quando você olha o mapa mundi, pega o mapa da Ásia, no entorno deles você tem Israel, você tem Paquistão, você tem Índia, você tem China, você tem Rússia, você tem diversas ogivas nucleares em países da Europa ali perto, tá bom? Diversas. E o Irã, como a gente já comentou, tem poucos amigos na região, tá, gente? Novamente é um estado totalitário,
tá certo? É um Estado que apoia o terrorismo em vários lugares, né? É um Estado que tem conflitos severos com outras nações da região. E é o famoso seguinte, gente, se todos os amiguinhos ao redor têm uma bomba atômica, você vai querer ter a sua também. Tá? Se você vai para um lugar e todo mundo tem um revólver, você vai se sentir tentado a ter um também. Tanto é que Coreia do Norte ninguém invade, né? Países atômicos ninguém invade, tá bom? Novamente não é uma defesa, isso aqui é uma análise fria e crua da coisa. Dito isto, nesse momento o Irã não é uma ameaça real nuclear, pelo menos não pelos próximos anos. Ah, mas o Netanyahu falou isso. Gente, tem mais de 30 anos que o Netanyahu fala dessa bomba atômica do Irã. Novamente, a própria agência internacional que trabalha em energia atômica fez uma denúncia nesse sentido, tá? Ninguém que está falando que o Irã é santo, por favor, entendam isso. Mas nesse momento, nesse mês, nessa data, não é uma ameaça próxima. Porém, a gente tem algumas questões, como o Alex falou, que é a oportunidade. Os principais aliados do Irã, que são Síria e Rússia, não vão brigar por eles. A Síria acabou de passar por uma guerra civil e o governo que era aliado foi deposto. Então o novo governo não deve ser aliado do Irã, então esquece esse aliado. O Irã já está com crise econômica também. Uma coisa muito importante, agora se eu vou falar desse tema, política interna. Por isso que eu falei que a guerra é política por outros meios. Irã está com problema interno, tá? Então, provavelmente o ataque de Israel ele é um ataque de oportunidade, porque militarmente, politicamente e economicamente o Irã está num momento frágil. Tá certo? Então é interessante, é uma oportunidade de ataque. O Israel, tanto no governo Trump quanto com o governo Biden, estava com carta branca total, está com carta branca para fazer absolutamente o que quiser. Agora eu vou falar um pouco da política interna de Israel, como o Alex comentou também no começo. O Netanyahu está com carta branca para os próximos 6 meses, ele acabou de superar um voto de desconfiança do parlamento israelense, então durante 6 meses ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ser deposto, salvo uma coisa absurdamente crítica, mas ele tem domínio do parlamento nesse momento. Tá bom? E tá na famosa guerra contra Gaza, que é outro assunto, que ele não vai terminar essa guerra nem tão cedo, mas enfim, ele precisa aliviar a barra dele, porque internacionalmente está muito feia essa história. Ninguém vai defender o Irã, você não viu ninguém relevante realmente defendendo o Irã. A própria Rússia, eu até brinco, ela mandou só umas good vibes pro Irã. Ó, Irã, estamos com você, hein? Troféu joinha para vocês, estamos orando por vocês. Então o que acontece? A gente também tem esse cenário de políticas internas. O Irã, na melhor hipótese, de acordo com essa história de derrubar o governo iraniano, vai entrar na guerra civil. Porque quem está no poder no Irã não vai largar. Gente, quem está no poder não larga. Lembrando que lá é uma teocracia, uma ditadura. Eles não vão largar o poder. Não existe força de oposição hoje relevante, significativa para enfrentar o poder do Irã. E uma coisa é Israel dominar o espaço aéreo, outra coisa é Israel mandar bomba. De fato, nesse sentido, Israel vencer essa batalha. O Irã está falando que ganhou, mas é famoso honra ao mérito, né? Não ganhou, mas o que vale é tropa no chão. E entre Israel e o Irã, tem 2 países, né, gente? Tem a Síria e o Iraque. Então não vai haver ocupação por terra, tá, gente? Não vai haver invasão por terra do Irã, esquece isso. Vai ser só troca de bomba e de míssil mesmo, tá bom? Só que nesse momento o Irã está nessa situação complicada. O Irã não pode mostrar fraqueza. O Irã vai sim, em algum momento, continuar o programa nuclear. Na verdade, nem parou. Acabei de ver notícia aqui na internet. Novamente, pode ser fake news também, de vazamento de imprensa. Mas provavelmente esse programa nuclear só ficou atrasado alguns meses, talvez 1 ano ou 2, que vai atrasar só. Porque lembrando que o programa nuclear é muito mais cérebro do que necessariamente tecnologias de ultraponta. Isso os caras conseguem traficar material e tal. Mas eles falaram aí que mataram, acho que teoricamente, né, dentro do que foi alegado aí por Israel, eles teriam matado o 9º cientista nuclear iraniano aí, né? Então, eles colocaram um alvo nas costas teoricamente, né, atrás desses cientistas também. O quanto disso é verdade, o quanto cientistas tem lá e assim, efetivamente, quanto essa perda de servos acarretou em atrasos no programa nuclear do Irã, de novo, é só o tempo que vai dizer efetivamente o que aconteceu, né? E Netanyahu precisa fazer esse gol, ele precisou fazer esse gol. Na minha opinião, ele iria até mais longe se o Trump, eu vou falar do Trump agora, eu tô falando só dos principais atores, tá, gente? E o Trump tá naquela história. O Trump, desculpa o termo para quem gosta dele, para mim ele parece uma biruta de aeroporto. Para onde o vento sopra, ele vai. Ele é o tipo de cara que e é o gênero, ele mesmo já falou que ele é o cara que diz que a grande estratégia dele é deixar mistério. Então ele falou na sexta-feira, ou foi na quinta, que ia esperar 2 semanas para saber se atacar ou não. Atacou
ataco no domingo. Então, toda a política dele é muito dúbia. Mas o fato é que ele queria uma guerra rápida, para poder dizer que é macho, para poder dizer que é valente, para poder dizer que atacou o eixo do mal lá do Irã, mas ele também quer uma guerra curta, porque ele não quer se meter mais numa guerra, porque lembrando, ele prometeu que ia acabar com 2 guerras e agora está com 3 na mão. E aparentemente, né, salvo alguma novidade grande, ele está totalmente de mãos atadas quanto à questão da Rússia, Ucrânia, Israel e o Hamas, né? Agora, por outro lado também, tá? É um tema que a gente poderia ficar muitas horas falando sobre isso, tá? Mas assim, só pra gente entender os fluxos de poder, né? A indústria bélica dos Estados Unidos, principalmente, como maior do que qualquer outro país no mundo, é uma indústria assim que movimenta quantidades verdadeiramente burlescas de dinheiro, né? Então, assim, chega um momento que se você não tiver uma guerra, se você não tiver um inimigo, se você não tiver que jogar bomba em alguém, o contribuinte americano vai começar a dizer assim, poxa, mas, cara, eu pago aqui, a minha carga tributária é uma das maiores do mundo, que é, de fato, a carga tributária nos Estados Unidos. Eu preciso pagar tanto imposto assim, eu preciso de forças armadas tão numerosas assim, eu preciso de tanto armamento. Então, assim, é um pensamento assustador, tá? Mas seria muita ingenuidade nossa se a gente não considerasse isso, né? Uma guerra, ela mantém o fluxo de dinheiro fluindo pelos canais que hoje estão estabelecidos aí, né? Então, é muito dinheiro que vai para contratos absurdamente caros, né, de armamento, né, militar. A gente tem aí toda uma estrutura de poder também, né, que está aí nas Forças Armadas, que acaba se legitimando, né, com a existência desse tipo de conflitos aí. Então, assim, é muita coisa complexa, tem muita política aí, tem muitos interesses e principalmente tem muito, muito, muito dinheiro envolvido em tudo isso, né? Ednardo, você tá mudo, tá? Não, desculpa, pensei que o Rome ia comentar alguma coisa. Bem, o nosso programa aqui já está um pouco extenso. E, gente, percebam, se a gente falasse aqui durante 20 horas seguidas, a gente estaria arranhando o tema. Isso aqui é só uma introdução. Eu acho que o mais importante que você que está nos ouvindo é entender o número. Entender não, ter uma mera noção do número absurdo, tremendo de variáveis por trás de um conflito como esse. Tá bom? Por isso que eu demorei tanto lá na introdução, né, para falar sobre essa questão de evitar tratar isso como um futebol e tudo e tal. Mas para a gente ir para o encerramento, né, que a gente também desenvolveu um pouco mais sobre isso tudo, eu gostaria que o Romeu e o Alex comentassem um pouco sobre, eu acho que as perguntas importantes mesmo. As perguntas importantes são: tem jeito esse conflito? Tem jeito? Sei lá, tem alguma solução? E dá uma pincelada sobre essa questão bíblica. E aí, é verdade que tem a profecia sobre isso, que Israel vai ser atacado por todo mundo? Lembra, né, a pincelada, porque esse é outro tema para um programa que a gente está pensando em gravar, tá bom? Mas e aí, o que é que a gente pode falar sobre isso? E aí, temos esperança sobre esse cenário? Eu vou falar rapidinho aqui, né? Eu gostaria que o Romeu desse as últimas palavras aí, porque esse contexto histórico acho que acaba sendo bem alinhado com a profecia, né? Bom, essa guerra do Irã, ela é icônica, tá? Ela tá na cultura popular. Então, por exemplo, quem assistiu aquele filme Top Gun Maverick, tá? E eu vou dar um alerta de spoiler aqui, se você não assistiu o filme e não quer escutar spoiler aqui, salta a minha fala aqui, né? Mas assim, basicamente o enredo do filme só faltou a bandeira do Irã, tá? Porque o inimigo lá, aquele estado lá que eles vão fazer o ataque, né, no filme, ele é praticamente assim o Irã, né? Claro que outros países ali se encaixam também, até não estou falando aqui da geografia, do clima e tal, mas até a sistemática do ataque é a mesma, né? Eles jogam, o pessoal comparou muito com Star Wars e tal, mas não é só Star Wars, né? O lançamento daquelas bombas ali dentro de um duto de ventilação para destruir uma instalação nuclear subterrânea. É o enredo do filme, né? Então isso aí está muito no imaginário. O fato, por exemplo, do Irã, como o Romeu falou, até 1979, ele ser pró-Estados Unidos, né? Porque existia uma ditadura lá, mas era pró-Ocidente, né? Mesma coisa ali que o Gaddafi, né, antes da Primavera Árabe ali, e alguns outros. Então, assim, eles tinham os famosos caças F-14, né? Que hoje já não existem mais nos Estados Unidos, mas lá no Irã existem, né? Porque eles foram comprados antes, né, dessa rusga aí com os Estados Unidos. E aparecem lá no filme também, né? Então, assim, é muito claro o que está acontecendo ali, né? Claro, só que lá no filme eles tinham uma tecnologia bem mais avançada. Então, assim, culturalmente, né, essa guerra aí já estava dada, né? E Israel, quando fez um ataque ali em 2024, tá certo? Destruiu as defesas antiaéreas do Irã. Por que Israel destruiu as defesas antiaéreas do Irã? Porque estava preparando esse ataque desse ano já
para ser colocado quando fosse mais conveniente. E chegou o momento, né? Então, com as defesas antiaéreas do Irã destruídas, eles encontraram uma passagem livre lá para assumir aquilo que a gente chama, né, de superioridade aérea, ou seja, eles dominam o espaço aéreo do Irã e agora eles fazem o que eles querem, né? E daí pode os Estados Unidos lá e joga bomba e tal, e tá tudo bem, né? Porque praticamente não tem oposição, né? Nem de céu e nem de terra lá contra Israel e Estados Unidos, né? Então o que a gente vê de tudo isso, né? Isso aí, mais uma vez, é Mateus 24, né? São guerras e rumores de guerras, né? Eu sempre falo aí, com o fim da União Soviética, né? No finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, ali, queda do muro de Berlim, aquela questão toda, o mundo, né, chegou assim, pronto, agora acabou, né? Agora acabou a Guerra Fria, agora vai ser um milênio aí de paz e prosperidade, vai ser tudo bem e tal. E na realidade a gente vê que os países estão mais belicosos do que nunca, né? Recentemente agora, né, depois desses desenrolares aí da guerra da Ucrânia, depois de os Estados Unidos terem dado uma mensagem muito dura para a OTAN, né, estabelecendo aí condições para permanência dos Estados Unidos na OTAN, cortando algumas, vamos chamar assim, entre aspas, algumas regalias que a OTAN tinha, a Europa lá já aprovou um fundo de 1 trilhão, né, de US$ 1 trilhão aí para rearmamento dos países aí ao longo de vários anos, tá certo? Que estão sentindo a necessidade realmente de se proteger dessas ameaças, seja do terrorismo, mas principalmente aí da Rússia também nesse contexto. Então, por que eu estou trazendo essas informações todas? É o cenário, né? É o cenário que Jesus predisse lá em Mateus 24, né? Guerras e rumores de guerras. Isso é necessariamente, né, o sinal, né, de alguma coisa, de alguma profecia? Não, não é. A gente sabe que a gente olha tudo isso, ele faz parte de um contexto maior. Isso não significa o cumprimento específico de uma profecia, mas é um cenário que corrobora, que reforça um panorama, né, que é pintado na Bíblia pelas profecias apocalípticas, tá certo? E isso aí é algo realmente que deve nos chamar a atenção, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com o alarmismo, né? E também para a gente não ficar entrando na onda aí de outras teologias que não são teologias adventistas, né? Aí o Ednardo já fez um spoilerzinho aí, quem sabe outro dia a gente arruma um tempo para falar sobre o papel de Israel na teologia dispensacionalista, tá certo? Então, assim, dentro da visão bíblica e historicista, que é a visão que a Igreja Adventista adota, Israel não tem Israel Estado, né? O Estado de Israel. Eu não estou falando dos israelitas agora, estou falando dos israelenses, né? Eles não têm um papel escatológico, né, dentro da nossa profecia. Temos algumas profecias aí, né, uma aplicação aí de Romanos, alguns capítulos, que Israel aí vai se unir aos cristãos aí no final dos tempos para pregar o evangelho, mas não tem nada a ver com aquela questão do terceiro templo, não tem nada a ver com o exército do anticristo, não tem nada com a marcha sobre o rio Eufrates que vai secar, não tem nada a ver com aquilo lá não, né? Isso aí é uma outra história, isso é uma teologia muito específica de muitas igrejas evangélicas americanas, né? O que é o fato é o seguinte, né? A gente tem que ser contra a guerra, porque com certeza, tá? Isso eu acho que tem que ser algo que tem que ficar muito claro para você que está nos ouvindo e para nós aqui também, né? Que numa guerra dessa, quem perde de verdade, a guerra impacta e destrói aquelas pessoas que estão na situação mais vulnerável. É o povo quem mais sofre, né? Então, os grandes políticos, os grandes líderes, os grandes generais, eles estão aí, né, protegidos, aí, muito bem protegidos, muito bem seguros, muito bem pagos, inclusive, né? E realmente quem sofre os horrores da guerra é a população civil, é a população mais vulnerável, a população mais pobre, inclusive, que não tem para onde correr, não tem o que fazer, não tem nem onde se esconder, né? Então, oremos para essas pessoas, oremos aí para que essa guerra acabe logo, né? E que, enfim, esses povos aí possam ter um pouco aí de, não digo nem paz, né, mas um cessar-fogo para que as pessoas que estão sofrendo realmente, né, tenham um pouco de alívio aí diante desses problemas todos aí que a gente tem visto no mundo geopolítico. Romulo, você tá no mudo também aí. Alô, alô? Tô me ouvindo agora. Tá ouvindo? Beleza, tá bom. Eu vou só complementar, Alex, então você falou, e vou abrir aqui algumas portas aí para futuros spin-offs desse episódio aqui, futuros desdobramentos. Primeira pergunta do Ednardo, se tem solução ali a situação do Oriente Médio. Eu pessoalmente não vejo solução, vejo como você mencionou aí no cenário de Mateus 24. Acho que pode até haver uma amenização de tensões entre países, entre estados, entre governos, mas isso
não ameniza terrorismo, não ameniza aprofundamento de gastos militares, políticas nucleares, enfim, do ponto de vista político, de relações internacionais, a gente está vendo aí a morte do direito internacional, do Conselho de Segurança da ONU, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, nada de todos esses aparatos de política internacional funcionam quando você tem superpotências hegemônicas que não dão moral para isso e uma potência ainda acima de todas as outras que tem sido o poderio bélico americano gigantesco e crescendo cada vez mais. Não sou anti-americano, muito longe disso, adoro os Estados Unidos, adoro Israel, a cultura, enfim, tenho uma ascendência judaica, não é nada de antissemitismo, mas eu acho que a tendência, e aí partindo para a segunda pergunta do que o Ednardo falou, de contexto profético e tal, também acho que se restringe a esse ponto de guerras e rumores de guerras, mas vejo um outro fator que é o fortalecimento americano, que é a questão do país que chega, como alguns até brincaram, né, sendo irônicos, joga toneladas de democracia em cima de outros países, explode um bocado de coisa e daqui a pouco vem falando, agora é paz, agora estamos de boa e tal. Então a gente vê esse fortalecimento dessa hegemonia, outras potências com vários problemas locais, como foi mencionado sobre Rússia, sobre China. Os países europeus hoje nem se configuram mais nesse cenário aí como muito relevante. A OTAN é praticamente uma filial americana na Europa. Países com poderio atômico como França, Reino Unido, a própria Alemanha, que já foi uma referência militar e tal, todos esses países hoje estão bem distantes de terem a relevância que os Estados Unidos têm. Então eu acho que todo esse conflito aí aponta mais para uma coisa que pode ter alguma relevância e desdobramento profético futuro, é esse fortalecimento americano, no sentido cultural, no sentido militar mesmo, bélico, de dominação, de um sistema que a ideia de um sistema compartilhado por todos os países do mundo, que seria o sistema da ONU, cada vez mais falho, mais fraco, e o poderio americano se fortalecendo cada vez mais. E um outro spin-off muito importante, e aí trazendo para o nonosso contexto aqui cientista, evangélico, de análise profética e tal, é de não fazermos referência quando analisamos as referências a Israel na Bíblia com o país Israel hoje, né? Se você faz essa análise, você pulou partes sensíveis da Bíblia que falam sobre a nova aliança, sobre a vinda de Cristo para salvar esse mundo. Se alguém é cristão e analisa o Estado de Israel como o Israel que é mencionado na Bíblia, falta alguma coisa para poder fechar a lógica da sua cabeça e não perceber que o Israel hoje são aqueles relacionados à nova aliança trazida por Cristo, que foi rejeitada pelo próprio judaísmo, né, que é a essência do Estado judeu hoje. Então, assim, isso aí precisa de muito tempo para desenvolver, explicar direitinho todo o raciocínio. A gente vai ter tempo para esse outro programa, mas eu acho que foi bom hoje para fazermos uma análise ao mesmo tempo ampla, para entender o cenário e deixar partes abertas aí para os próximos capítulos, que com certeza também serão bastante emocionantes. Então agradecemos a todos, aos participantes, o Alex, o Rommel, e obviamente a você que está nos escutando. Agradecemos por ter nos acompanhado nesse programa de hoje, mas o que a gente pede acima de tudo, eu acho que a gente faz pouco isso nesse programa, né? A gente precisa fazer mais vezes. A gente faz antes de começar. É uma oração. Eu acho que a gente tem que orar pela paz. E se talvez as nações não consigam tê-las, isso é profético, as pessoas precisam de paz. Então, que oremos por todas essas crises, pelos israelenses, pelos americanos, pelos iranianos, pelos palestinos, pelos russos, ucranianos, por nós brasileiros, enfim, temos que orar por todas as nações do mundo. E eu acho que mais do que nunca é ter certeza que o príncipe da paz é o caminho. Tá bom? E talvez, novamente, talvez a gente não consiga uma paz entre nações, entre povos. Pelo contrário, as profecias dizem que a coisa é a tendência ladeira abaixo, mas que pelo menos a paz alcança as pessoas. Eu acho que em cada coração, e ela faz parte da gente. Aí só a última reflexão, você pode pensar assim, mas poxa, eu moro no Brasil, nunca nem atravessei você no Atlântico. Como é que eu vou chegar lá para ter paz? Olha, se você disseminar paz na internet, se você disseminar paz no seu lugar de trabalho, se você disseminar esse amor da gente que se diz cristão no dia a dia, procurar ser aquela turma do deixa disso, sabe? Procurar ser aquela turma aí, galera, vamos sentar e bater um papinho, vamos tomar uma cevadinha para não estar jogando plutônio na cabeça do outro. Eu acho que já é um grande caminho, tá bom, gente? É um grande caminho. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube.
Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.